encontro improvável. A garota humilde e o CEO milionário que esqueceu quem era, o segredo que mudou tudo. A chuva caía sem piedade naquela noite, grossas gotas batendo no telhado velho da pequena casa de madeira de Lívia, como se o céu quisesse lavar o mundo inteiro. Era quase meia-noite, e ela voltava do trabalho exausta, as mãos sujas de graxa e farinha depois de mais um turno no pequeno café da cidade. A estrada de terra estava escura, e o único som além da chuva era o barulho distante de trovões e o miar de um gato que se escondia sob um carro abandonado. Lívia apertava o guarda-chuva contra o corpo, tentando se proteger do vento cortante. Tudo o que ela queria era chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer que o aluguel estava atrasado, que a geladeira estava quase vazia e que sua vida parecia andar em círculos. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Quando virou a curva próxima ao antigo posto de gasolina, um brilho metálico chamou sua atenção. Um carro preto estava atravessado no meio da estrada, com as portas abertas e o farol piscando fraco. O coração dela disparou. Por um segundo, pensou em correr, mas algo dentro dela, talvez a compaixão que sempre a guiou, a fez se aproximar. "Tem alguém aí?" gritou, mas só o som da chuva respondeu. Ela deu mais alguns passos, o medo crescendo a cada segundo, e então viu um homem caído ao lado do carro, de bruços, com o rosto coberto de lama e sangue. Lívia deixou o guarda-chuva cair e correu até ele. "Moço! Ei, você tá me ouvindo?" Ela se ajoelhou, tocando o ombro dele com cuidado. O corpo estava frio, encharcado. "Por favor", murmurou, apavorada. O homem gemeu baixo, virando o rosto devagar. Sob a luz fraca, Lívia viu que ele era jovem, talvez uns 30 e poucos anos, bonito, com traços finos e barba por fazer. Um anel de ouro brilhou em seu dedo, e o relógio no pulso era caro demais para alguém daquela estrada esquecida. Ela tentou levantar a cabeça dele com cuidado. "Você consegue ouvir minha voz?" perguntou. Os olhos dele se abriram por um instante, confusos, perdidos. "Onde? Onde eu estou?" sussurrou com dificuldade. "Você sofreu um acidente. Eu vou te ajudar, tá?" respondeu, tentando soar firme. O homem tentou se mover, mas gemeu de dor. Havia um corte profundo na testa e sangue escorrendo pelo pescoço. Lívia olhou em volta. Não havia ninguém. Nenhum sinal de outro carro. Nada. O celular dela estava sem sinal e o hospital mais próximo ficava a quase 40 minutos dali. "Eu não posso deixar ele aqui", pensou. Com esforço, ela o ajudou a se apoiar em seu ombro e o levou, cambaleando, até sua casa. Uma casinha simples nos fundos de um terreno cheio de mato. O corpo dele pesava, e a cada passo, ela sentia as pernas tremerem. Quando finalmente chegou, o deitou no sofá, encharcado, tremendo. Ela correu até o banheiro, pegou toalhas, um balde de água morna e a velha caixa de primeiros socorros. Limpou os ferimentos com cuidado, enquanto o homem respirava de forma irregular, gemendo de dor. A luz amarela da lâmpada os envolvia num silêncio pesado. "Vai ficar tudo bem", ela dizia, sem saber se tentava confortá-lo ou a si mesma. Depois de quase uma hora cuidando dele, conseguiu estancar o sangramento. Ele dormiu, exausto. Lívia sentou ao lado, observando o estranho em sua sala. As roupas molhadas dele agora estavam penduradas na cadeira, e ela não podia deixar de notar o tecido caro, o corte fino da camisa, os sapatos de marca. "Quem é você?" pensou, intrigada. Quando o sol começou a nascer, um feixe de luz atravessou a janela. O homem abriu os olhos lentamente, confuso. "Onde? Onde eu estou?" perguntou com a voz rouca. "Na minha casa. Você sofreu um acidente ontem à noite. Eu te encontrei na estrada." Ele levou a mão à cabeça, tentando lembrar. "Acidente. Eu." Fez uma pausa. "Eu não lembro." "Não lembra de quê?" "De nada", respondeu, olhando para ela com um vazio assustador. "Eu não sei quem sou." Lívia o encarou, atônita. "Como assim? Nem o seu nome?" Ele balançou a cabeça devagar. "Nada. Só flashes, um carro, luzes e..." Fechou os olhos, tentando puxar a memória. Uma voz, gritando o meu nome, mas eu não consigo ouvir. Um arrepio percorreu o corpo dela. "Calma. Isso deve ser o choque. Vai lembrar logo", disse, tentando confortá-lo, embora estivesse tão perdida quanto ele. Ela lhe deu roupas antigas do irmão e preparou café. Quando ele se olhou no espelho pela primeira vez, ficou em silêncio por longos segundos, observando o próprio reflexo como se visse um estranho. "Eu não reconheço esse rosto", murmurou,
Podemos tentar descobrir quem você é, sugeriu Lívia. Talvez alguém esteja te procurando. Mas quando foram verificar o carro, tudo havia sumido. Nenhum documento, nenhum celular. Apenas o relógio prateado e o anel com as iniciais GM gravadas por dentro. GM, talvez seja o seu nome, disse ela, esperançosa. Gabriel. Marcos. Gustavo. Ele sorriu pela primeira vez. Gabriel. Fez uma pausa experimentando o som. Eu gosto disso. Pode me chamar assim. Nos dias seguintes, Gabriel ficou hospedado na casa de Lívia. A recuperação foi lenta, mas ele demonstrava uma educação e elegância que destoavam do ambiente simples. Sabia falar francês, consertar eletrônicos e tinha um jeito sereno que encantava até os vizinhos. Mas também havia algo melancólico nele, como se sentisse falta de algo que não sabia nomear. Lívia, por sua vez, tentava manter distância. Dizia a si mesma que era apenas uma questão de tempo até ele recuperar a memória e ir embora. Mas quanto mais o observava, mais se sentia envolvida. À noite, quando ele adormecia no sofá, ela o observava em silêncio, tentando entender por que aquele desconhecido a fazia sentir tantas coisas que nunca havia sentido. Certa manhã, enquanto ela varria o quintal, Gabriel se aproximou. Preciso fazer algo por você. Já abusei demais da sua bondade. Você precisa descansar, respondeu sorrindo. Descansar me faz sentir inútil, disse ele, olhando em volta. Deixa eu ajudar aqui, no café. Ela riu. Você sabe fazer café? Posso aprender, respondeu, com um brilho divertido no olhar. E assim começou. Gabriel passou a ajudar no café onde Lívia trabalhava. Em poucos dias transformou o pequeno negócio. Reorganizou as prateleiras, melhorou o atendimento, sugeriu novos pratos. Os clientes começaram a elogiar. Esse moço tem talento, diziam. Mas à noite, quando tudo ficava em silêncio, Gabriel ainda olhava para o nada, tentando se lembrar de quem era antes de ser aquele homem simples que agora varria o chão e ria com uma garota de mãos calejadas. Algo dentro dele dizia que o passado não estava tão longe, apenas escondido, esperando a hora certa para voltar. Lívia, mesmo sem saber, começava a se apegar demais. E o destino, que havia cruzado seus caminhos numa noite de chuva, estava apenas começando a escrever o que seria a história mais improvável e transformadora das suas vidas. O som do sino da porta do pequeno café anunciava o início de mais um dia. O aroma de pão fresco e café quente se espalhava pelo ambiente, misturando-se ao barulho dos pratos e ao riso suave de Lívia, que tentava manter o bom humor apesar do cansaço. Desde que Gabriel começara a trabalhar ali, o lugar parecia diferente, mais leve, mais vivo, como se a presença dele tivesse trazido uma nova energia para aquele cantinho esquecido da cidade. Gabriel, de avental e mangas dobradas, limpava as mesas com uma atenção quase exagerada. Cada gesto dele era controlado, preciso, como se viesse de alguém acostumado à perfeição. Era curioso ver um homem com aparência refinada servir café e anotar pedidos, mas ninguém parecia se importar. Na verdade, os fregueses o adoravam. Esse moço tem jeito de dono, comentava Dona Ruth, uma das clientes mais antigas. Olha como ele fala, como se tivesse estudado em escola chique. Lívia riu, servindo uma xícara. Pois é, mas nem ele sabe quem é. Ah, menina, disse a senhora balançando a cabeça. Talvez Deus tenha mandado ele para você. Lívia corou, disfarçando. Dona Ruth não fala bobagem. Ele é só um hóspede. Mas, no fundo, as palavras ecoaram em seu peito. Era verdade. Gabriel era apenas um hóspede. Um homem sem passado, que ela havia encontrado na chuva. E ainda assim, havia algo nele que a fazia se sentir viva, de um jeito que nunca sentira antes. Enquanto ela atendia os clientes, Gabriel observava os detalhes ao redor. Tudo ali era simples. As paredes descascadas, o chão gasto, as cortinas costuradas à mão. Mas havia calor, humanidade. Ele se sentia em casa. E isso o confundia. Como podia estar tão à vontade num lugar que não lhe pertencia? Durante os intervalos, ficava na varanda, olhando para o horizonte, tentando arrancar da mente o nevoeiro que cobria suas lembranças. Às vezes, flashes curtos o assombravam. O som de uma explosão, um carro derrapando, um grito feminino, o cheiro de gasolina. Mas logo tudo sumia, deixando um vazio doloroso.
Numa dessas manhãs, enquanto tentava ajudar Lívia a empilhar sacos de farinha, Gabriel sentiu uma pontada forte na cabeça. Está tudo bem? Ela perguntou preocupada. Ele levou a mão à têmpora, respirando fundo. Acho que sim. Só uma tontura. Você devia descansar. Eu não gosto de ficar parado. Respondeu forçando um sorriso. Quando fico quieto, é como se o silêncio gritasse dentro de mim. Lívia o encarou por alguns segundos. Você parece alguém que fugiu de algo. Ele desviou o olhar. Talvez eu tenha fugido mesmo. Só não lembro do quê. Naquela noite, depois que fecharam o café, ela preparou sopa e o convidou para jantar. O clima entre os dois era tranquilo, quase íntimo. A chuva fina batia no telhado, trazendo lembranças da noite em que tudo começou. Sabe, disse ela mexendo a colher distraída. Às vezes penso que você pode ter uma família te procurando. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Se eu tiver, por que ninguém apareceu ainda? Pode ser que estejam longe, sem notícias. Ou talvez não estejam me procurando porque não querem, disse ele com um leve amargor na voz. Lívia o olhou, surpresa com a dor escondida nas palavras dele. Você fala como se tivesse certeza. É só um pressentimento. Ele apoiou os cotovelos na mesa. Às vezes, quando fecho os olhos, vejo lugares que não reconheço. Prédios, festas, gente de terno, mas não me sinto parte disso. É como se fosse outro homem, alguém frio, distante. Talvez você tenha sido rico, disse ela brincando, tentando aliviar o clima. Quem sabe um empresário poderoso? Ele riu de leve, mas os olhos não acompanharam o sorriso. Se eu fui esse tipo de homem, espero não voltar a ser. O silêncio se instalou por alguns instantes, até que o relógio na parede marcou 9:30. Gabriel se levantou, recolheu os pratos e começou a lavar, ignorando o protesto dela. Ei, eu cuido disso, disse Lívia rindo. Você já faz demais. Me deixa retribuir um pouco. A forma como ele dizia aquilo, com uma doçura natural, sincera, fazia o coração dela disparar. Quando ele terminou, os dois ficaram lado a lado na varanda, observando a chuva cair. Gabriel respirou fundo, o cheiro da terra molhada o acalmando. É estranho, murmurou. Aqui tudo parece certo, mesmo eu não sabendo quem sou. Talvez porque aqui ninguém espera que você seja alguém, respondeu ela. Você só é. Ele a olhou, e por um instante, o mundo pareceu parar. Havia algo no olhar de Lívia, uma mistura de força e ternura, que o prendia como se fosse a única lembrança real que ele tivesse. E, sem perceber, ele se aproximou. Lívia, disse baixinho, a voz rouca. O que foi? Ela perguntou sentindo o coração acelerar. Ele hesitou, como se lutasse contra algo dentro de si. Nada. É só que você é diferente. Ela desviou o olhar, envergonhada. Diferente como? Como um lugar seguro. As palavras flutuaram no ar, simples e sinceras. Lívia sorriu, tentando disfarçar o turbilhão de emoções que sentia. Você devia dormir, Gabriel. Amanhã o café vai estar cheio. Você sempre me chama de Gabriel, entre aspas, brincou ele. Porque ainda não sei se é o seu nome de verdade. Então, até que eu descubra que seja esse, respondeu ele com um leve sorriso. Gabriel, o homem sem passado. Os dias se tornaram semanas. Gabriel se adaptou à nova vida, ajudando com o café, fazendo reparos pela vizinhança, conquistando todos com seu jeito calmo. Mas quanto mais se sentia parte daquele lugar, mais o medo crescia dentro dele. E se, ao lembrar quem era, tudo isso acabasse? E se descobrisse que o homem que fora antes era alguém que ele odiaria ser? Uma noite, enquanto varria o chão, encontrou um pequeno papel amassado que caiu do bolso do casaco que usava desde o acidente. Abriu com cuidado. Era um cartão de visita molhado, parcialmente apagado, mas ainda dava para ler um nome. G. Monteiro. Presidente executivo, Monteiro Holdings. O coração dele disparou. Monteiro. Sussurrou, reconhecendo algo distante dentro de si. Quando mostrou o cartão a Lívia, ela ficou sem reação. Parece nome de empresa grande. E se for a minha? Perguntou ele inquieto. E se eu for? Esse tal presidente. Então por que estava sozinho naquela estrada? Por que ninguém te procurou? Retrucou ela. Ele ficou em silêncio encarando o cartão com um misto de fascínio e medo. Talvez porque o homem que eu era não valia a pena ser encontrado. Lívia deu um passo à frente e tocou o braço dele. Não importa quem você era, Gabriel. O que importa é quem você é agora. Ele levantou os olhos para ela,
E naquele instante, algo se acendeu dentro dele. Não era uma lembrança. Era uma escolha. E pela primeira vez desde o acidente, ele se sentiu inteiro. Mas o destino, silencioso e paciente, já tramava o próximo passo. Porque enquanto Gabriel tentava construir uma nova vida ao lado da garota que o acolheu, alguém, em algum lugar, finalmente descobria onde o CEO desaparecido estava, e vinha atrás dele. O sol nascia tímido atrás das montanhas, pintando o céu com tons alaranjados e dourados. O aroma de café fresco enchia o pequeno estabelecimento de Lívia, misturando-se ao som suave da vitrola antiga tocando uma música dos anos 80. Era o início de mais um dia. E, de certa forma, o início de uma nova vida para Gabriel Monteiro, embora ele ainda não soubesse exatamente quem esse homem era. Depois do cartão de visita encontrado em seu casaco, a inquietação tomou conta de seus pensamentos. G. Monteiro, presidente executivo. Essas palavras o perseguiam como uma sombra silenciosa. E a cada vez que alguém chamava seu nome, Gabriel, ele sentia como se vivesse entre dois mundos. O do homem simples que fazia café ao lado de uma garota de coração puro, e o do desconhecido poderoso que talvez tivesse deixado um rastro de dor para trás. Mas Lívia o fazia esquecer. Nos dias que se seguiram, o café prosperou. A ideia de Gabriel de criar um cardápio com doces caseiros e cafés especiais atraiu novos clientes. Ele trabalhava ao lado dela com uma naturalidade que encantava a todos. Servia mesas, limpava balcões, consertava o caixa quando travava. Ninguém imaginava que aquele homem de sorriso calmo e olhar profundo já havia comandado uma das maiores empresas do país. Numa tarde, enquanto arrumavam as mesas para o turno da noite, Lívia observou Gabriel em silêncio. Ele estava concentrado, ajeitando as flores sobre o balcão. Os movimentos dele eram firmes, elegantes. Parecia alguém que havia nascido em outro mundo, mas que agora pertencia àquele lugar com naturalidade. Você sabe que anda mudando tudo aqui, né? Disse ela sorrindo. Mudando para melhor, espero. Com certeza. Ela riu. Até a dona do café está mais sorridente ultimamente. Ele olhou para ela, um leve brilho de humor nos olhos. É mesmo? Então esse é o meu maior sucesso até agora. O clima entre os dois ficou leve, envolto por uma ternura silenciosa. Lívia tentava se convencer de que o que sentia era apenas gratidão. Mas quando ele se aproximava, quando o perfume suave do sabonete dele se misturava ao cheiro do café, o coração dela reagia de um jeito que a mente não conseguia controlar. Era um amor nascendo devagar, escondido entre gestos simples e olhares longos. Certa noite, Gabriel não conseguia dormir. O vento batia nas janelas e um trovão distante anunciava a tempestade. Ele se levantou, vestiu o casaco e foi até a varanda. A lembrança da estrada molhada o invadiu. A chuva, o som do metal, a dor. Por um segundo, flashes rápidos cruzaram sua mente. Uma mulher de vestido vermelho, gritando dentro de um carro, o reflexo de uma arma, o som de pneus derrapando. O coração dele disparou. "Quem é você?" sussurrou, olhando para o próprio reflexo no vidro. De repente ouviu passos atrás de si. "Você está bem?" Era a voz de Lívia, suave, preocupada. Ela usava um casaco largo, os cabelos soltos. "Eu tive um sonho estranho." Gabriel esfregou o rosto tentando disfarçar a perturbação. A mesma sensação de antes, como se algo estivesse prestes a voltar. "Talvez o seu corpo lembre antes da sua mente", disse ela, aproximando-se. "O importante é não forçar." Ele olhou para ela e por um instante esqueceu tudo. "Quando você fala, tudo parece fazer sentido." Lívia sorriu, meio tímida. "Isso é porque você está confuso." "Não." Ele deu um passo em direção a ela. "É porque você me acalma." A chuva começou a cair, fina, iluminada pela luz amarelada do poste. Gabriel estendeu a mão e segurou a dela. Foi um toque simples, mas intenso o bastante para fazê-la prender a respiração. Por um momento, os dois ficaram ali, sob a tempestade leve, compartilhando um silêncio que dizia mais que qualquer palavra. Era como se o destino, caprichoso, decidisse recompensá-los por todas as feridas que cada um carregava. Na manhã seguinte, o café estava lotado. Um grupo de viajantes havia parado para tomar café e elogiava o lugar como se fosse um segredo escondido. Gabriel se movimentava entre as mesas com um sorriso que transbordava naturalidade, enquanto Lívia preparava as bebidas com eficiência. Mas no meio da movimentação,
Um dos clientes o observava com atenção. Era um homem de terno escuro, sentado próximo à janela, mexendo discretamente no celular. Quando Gabriel passou perto, o olhar do estranho se fixou nele, surpreso, quase incrédulo. É ele, murmurou o homem, digitando uma mensagem apressada. Localizei Gabriel Monteiro, vivo. Enquanto isso, Gabriel nada percebia. O passado começava a se mover outra vez, como uma onda prestes a atingir a praia. À noite, quando fecharam o café, Lívia se aproximou de Gabriel com 2 xícaras fumegantes. Acho que merecemos um brinde, disse ela, sentando-se ao lado dele no balcão. Um brinde? Ao recomeço. Ela ergueu a xícara sorrindo. As segundas chances que a vida dá. Ele sorriu tocando a xícara na dela. Ao recomeço. Bebeu um gole e ficou em silêncio, olhando o vapor subir lentamente. Você acredita que as pessoas podem mudar, Lívia? Perguntou de repente. Acho que sim. Ela o encarou. Às vezes, tudo que alguém precisa é esquecer quem era, para descobrir quem quer ser. Ele abaixou o olhar, tocado pelas palavras. Então talvez seja isso o que estou fazendo, murmurou, tentando ser alguém novo. Você já é, disse ela. Pode não lembrar de quem foi, mas eu sei quem você é agora. Gabriel sorriu, mas dentro dele algo se movia, incômodo. Uma parte dele queria acreditar que podia deixar o passado para trás, mas outra sussurrava que o passado jamais o deixaria. Naquela madrugada, enquanto dormia, a lembrança voltou, mais vívida que nunca. Ele estava dirigindo, a chuva caía forte. Ao lado, uma mulher gritava. Você está destruindo tudo, Gabriel. Um clarão, um impacto, o som de metal se retorcendo. E então, escuridão. Ele acordou suando, com o coração acelerado. Uma mulher. Lembrou-se do perfume dela, da voz, da raiva nos olhos. Quem era ela? Levantou-se e foi até o espelho. O rosto que via refletido agora não parecia o de um homem simples. Era o de alguém que carregava culpa e segredos. Na manhã seguinte, enquanto arrumava o balcão, Lívia percebeu o olhar distante dele. Sonhou de novo. Ele hesitou. Acho que comecei a lembrar. Do quê? De alguém. Uma mulher. Acho que ela me odiava. Lívia sentiu um aperto no peito, mas tentou disfarçar. O importante é que você está vivo. O resto, a gente descobre aos poucos. Talvez descobrir doa mais do que esquecer, respondeu ele amargo. Ela se aproximou, tocando de leve a mão dele. Então, enquanto você não lembra, vive o agora. Vive o que está aqui. Gabriel a olhou, e o que viu foi o refúgio que o mundo inteiro parecia lhe negar. Mas o que ele não sabia era que o agora estava prestes a acabar, porque o homem de terno que o observava no café naquela manhã já havia feito a ligação que mudaria tudo. As manhãs em que o sol entrava pela janela da cozinha tornaram-se o novo início de mundo para Gabriel. O cheiro de café, o som do rádio tocando músicas antigas e o riso leve de Lívia enchiam o pequeno lar de um tipo de paz que ele jamais lembrava ter sentido, ou talvez que nunca havia conhecido de verdade. Desde o dia em que acordou sem passado, Gabriel se transformava aos poucos. Não mais o homem elegante e distante que os flashes de memória insistiam em mostrar. Agora ele era o homem que aprendia a consertar a cerca, que ajudava a carregar sacos de farinha, que ria quando o bolo queimava no forno. Era o homem que se sentia vivo por estar ali. Lívia também mudava. A presença dele trouxe algo diferente para o pequeno mundo que ela construíra entre a solidão e o trabalho. Gabriel não era apenas um hóspede. Ele era um respiro, um lembrete de que a vida ainda podia ser compartilhada. Certa manhã, enquanto arrumavam juntos o café, ela o observou tentar acender o fogão e falhar miseravelmente. Você é péssimo nisso, disse rindo. Vai acabar botando fogo na casa. É o preço da aventura, respondeu ele com aquele sorriso confiante que a fazia desviar o olhar. Um homem sem passado precisa de novos talentos. Ela balançou a cabeça divertida. Então, começa aprendendo a não queimar o pão. O clima entre os dois era leve, mas havia algo mais no ar. Um tipo de tensão que se instalava em pequenos gestos, no toque acidental das mãos, no silêncio entre uma risada e outra, nos olhares que duravam um pouco mais do que deveriam. À tarde, Gabriel começou a trabalhar com ela no café da cidade. Seu Armando, o dono, o contratou de vez, ainda resmungando que não confiava em forasteiros misteriosos, mas claramente encantado com as ideias do rapaz. Gabriel havia reorganizado o cardápio, criado promoções e até sugerido uma pintura nova para a fachada. O resultado,
O café nunca estivera tão cheio. Se continuar assim, vou ter que te pagar em dobro, resmungou o velho disfarçando um sorriso. Ou em café de graça para sempre, brincou Gabriel. Lívia, ao ouvir a troca, riu baixinho. Ver Gabriel ali, cercado de gente, sorrindo com naturalidade, era estranho e bonito. Havia uma energia nele que parecia atrair todos. E no fundo, ela sabia. Aquele homem não era comum. Certa noite, depois do expediente, eles voltavam juntos pela estrada de terra. O céu estava limpo e a lua iluminava o caminho. Lívia andava com os sapatos na mão, sentindo a grama fria sob os pés. Sabe o que eu gosto daqui? Perguntou ela, olhando o horizonte. Do silêncio. Do jeito como o vento parece conversar com a gente. É o tipo de coisa que a cidade não tem, respondeu Gabriel. Lá tudo é barulho, pressa. Ele parou de repente, franzindo o senho. Como eu sei disso? Lívia o observou com preocupação. Lembranças? Ele assentiu lentamente. Flashes. De prédios altos, carros, reuniões. Uma mulher gritando meu nome. Você quer se lembrar? Perguntou ela com a voz suave. Parte de mim, sim. Mas... Ele suspirou. A outra parte tem medo. E se eu não gostar de quem fui? Lívia parou de andar. O vento balançava seus cabelos. E ela o olhou nos olhos. Então, talvez o destino tenha te dado uma segunda chance. Gabriel a fitou por um longo tempo, sem conseguir desviar. Havia tanta verdade na voz dela que ele quis acreditar. Sem pensar, deu um passo à frente. Ela recuou um pouco, o coração acelerado. Gabriel, eu sei, murmurou ele. Eu não devia. Mas antes que o bom senso tivesse tempo de voltar, ele se aproximou mais. O toque foi suave, quase um pedido de permissão. Os lábios se encontraram devagar, tímidos, como se ambos tivessem medo de quebrar o encanto do instante. O beijo durou pouco, mas foi o suficiente para mudar tudo. Quando se separaram, o silêncio pesou entre eles. Lívia deu um passo atrás, confusa. Isso não devia ter acontecido, disse ela sem convicção. Gabriel respirou fundo, tentando se recompor. Talvez não, mas aconteceu. Ela desviou o olhar, tentando esconder o turbilhão dentro de si. Boa noite, Gabriel. E saiu apressada, deixando-o sozinho sob o luar. Nos dias seguintes, o clima entre eles ficou estranho. Lívia evitava olhá-lo por muito tempo. Gabriel, por sua vez, tentava agir normalmente, mas o desejo de se aproximar só crescia. Certa manhã, enquanto arrumavam o estoque, ele decidiu quebrar o silêncio. Você está diferente, disse ele. Desde aquela noite. Eu só... Ela hesitou. Não quero complicar as coisas. Você tem uma vida, Gabriel. Uma que vai lembrar cedo ou tarde. E quando lembrar, vai perceber que eu não faço parte dela. Ele se aproximou, a voz firme. Quem disse que não quero que faça? Ela o olhou surpresa. Você nem sabe quem é. Sei o suficiente, respondeu ele. Sei que você me faz querer ser alguém melhor. As palavras a desarmaram. Lívia sentiu o coração bater mais forte, mas forçou um sorriso triste. Não diga isso. Um dia você vai lembrar. E eu não quero ser só um capítulo esquecido. Ele quis responder, mas ela saiu antes que conseguisse. Naquela noite, sozinho no quarto, Gabriel não conseguiu dormir. O relógio em seu pulso piscava sob a luz da lua. Aquele nome gravado, G. Monteiro, parecia cada vez mais pesado. Quem ele era, antes de Lívia? E por que, mesmo sem lembranças, sentia que não merecia o carinho dela? Enquanto lutava com seus pensamentos, algo dentro dele murmurava uma verdade incômoda. O passado estava voltando. E quando viesse, traria consigo tudo o que ele tentou esquecer. Mas, por ora, ele só pensava nela. No toque leve de suas mãos. No olhar que o fazia esquecer de tudo. E mesmo sem saber quem era, ele tinha certeza de uma coisa. Não queria perdê-la. O café estava mais movimentado do que nunca naquela manhã. O cheiro de pão fresco e café recém-passado misturava-se ao burburinho das conversas. Gabriel e Lívia trabalhavam lado a lado, ajustando mesas, servindo clientes e rindo discretamente dos pequenos tropeços que aconteciam na rotina. Tudo parecia normal, tudo parecia seguro, mas a normalidade é frágil, especialmente quando alguém do passado decide reaparecer. O sino da porta tocou, anunciando a chegada de um cliente. Mas não era um cliente comum. Um homem alto, vestido com terno escuro impecável, entrou no café. Seu olhar era preciso, estudado,
e os passos firmes ecoavam pelo espaço silencioso por alguns segundos. Ele parecia medir cada detalhe, cada pessoa ali dentro. Quando seus olhos se fixaram em Gabriel, o tempo pareceu congelar. Gabriel sentiu um calafrio. Quem é aquele? Sussurrou para Lívia, tentando manter a voz firme, mas sem conseguir esconder o nervosismo. Ela o observou, confusa. Não faço ideia. Parece importante. O homem se aproximou do balcão com um sorriso medido, e quando falou, sua voz ecoou com autoridade. Gabriel Monteiro. O coração dele disparou. Monteiro. O meu nome. É ele mesmo. Sou eu. Respondeu, tentando manter a calma. Posso ajudá-lo? O homem tirou um cartão do bolso, entregando com precisão. Meu nome é Henrique Salazar, advogado da Monteiro Holdings. Estou aqui porque seu desaparecimento gerou problemas graves na empresa. Precisamos discutir sua situação imediatamente. Gabriel engoliu em seco. Cada palavra soava como trovão em sua cabeça. Ele olhou para Lívia, que parecia tão assustada quanto ele. Desculpe, mas eu não entendo, disse Gabriel tentando se recompor. Não lembro de nada. Nem da empresa, nem de ninguém. Henrique franziu o senho, observando-o com uma mistura de dúvida e impaciência. Isso não muda o fato de que você é o CEO da Monteiro Holdings. E sua ausência misteriosa quase custou milhões à empresa. Gabriel sentiu uma pontada no peito, não apenas pelo peso das responsabilidades que não lembrava de ter, mas também pelo medo de perder o pouco que conquistara nos últimos dias. A confiança de Lívia, a paz do café, a sensação de lar. Eu preciso de tempo, murmurou. Não consigo lembrar de nada. Henrique assentiu sem suavizar o tom. Então terá que recuperar suas memórias rápido. O mundo lá fora não espera, e há pessoas que não vão gostar de saber que você está vivo. Enquanto o advogado falava, Gabriel percebeu algo que fez o coração disparar ainda mais. Havia documentos, fotos e relatórios na pasta de Henrique. Um deles mostrava Gabriel em uma reunião elegante, ao lado de um grupo de executivos com expressão severa. O contraste entre aquele homem frio e calculista e o Gabriel que Lívia conhecia era quase impossível de acreditar. Então, você quer que eu volte a ser esse homem? Perguntou Gabriel, sentindo o peso da responsabilidade desabar sobre ele. Depois de tudo que passei, depois de tudo que vivi aqui, Henrique permaneceu sério. Não é uma questão de querer, é uma questão de obrigação. O mundo está esperando o seu retorno. Lívia, observando em silêncio, finalmente falou. Gabriel, o que ele está dizendo? É sério? Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Mais sério do que eu imaginava. Olhou para ela, a expressão carregada de angústia. Mas eu não sei se quero voltar a ser aquele homem. O advogado começou a explicar detalhes da empresa, contratos importantes e decisões financeiras que exigiam a presença do CEO. Cada palavra soava como uma corda apertando seu peito. Ele se lembrava de flashes agora. A sala de reuniões, vozes elevadas, números que deviam ser memorizados. Tudo parecia alienígena, distante e assustador. Henrique, percebendo a hesitação, insistiu. Gabriel, não há escolha. A Monteiro Holdings depende de você. Você tem funcionários, sócios e investidores esperando. E mais importante, há pessoas que podem tentar se aproveitar de sua ausência. O coração de Gabriel batia rápido. Ele sentia que algo maior estava acontecendo. Algo que poderia destruir o pouco de paz que ele conquistara. Eu preciso pensar, disse, afastando-se do balcão. Preciso me recompor. Lívia se aproximou, segurando a mão dele com delicadeza. Não importa o que você fez antes, Gabriel. O que importa é quem você é agora. Ela olhou profundamente em seus olhos. E eu sei que você não vai deixar que eles levem isso de você. Ele apertou a mão dela, sentindo a força da sinceridade nas palavras dela. Um fio de esperança surgiu em meio ao medo. Você me dá coragem, Lívia, murmurou baixinho. Mas e se eu fizer algo errado? Ela sorriu, suave e confiante. Então você vai consertar. Sempre dá para consertar quando se tem coragem. Enquanto Henrique esperava pacientemente, Gabriel sabia que a vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. Aquele dia marcava o fim da inocência do homem sem passado e o início de um caminho cheio de desafios, responsabilidades e escolhas que poderiam determinar não apenas seu futuro, mas também o da garota que havia lhe mostrado o que era a verdadeira humanidade. E, naquele instante, ele percebeu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, não poderia mais ser ignorada.
O mundo estava chamando seu nome, e ele teria que responder. O carro preto deslizava silencioso pela avenida iluminada pelas luzes da cidade. Gabriel estava no banco de trás, de mãos cruzadas sobre o colo, enquanto Henrique dirigia. O frio do vidro refletia o brilho das lâmpadas, e cada reflexo parecia lembrar-lhe que ele estava deixando para trás a vida simples que construíra com Lívia. "Está preparado para voltar?" perguntou Henrique, a voz firme, quase autoritária. Gabriel respirou fundo, olhando para o reflexo de si mesmo no vidro. "Preparado? Não sei se algum dia estive, mas não posso fugir disso para sempre." O silêncio se instalou no carro, pesado. Cada curva parecia levar Gabriel mais fundo em um mundo que ele mal reconhecia. Um mundo de luxo, poder e regras invisíveis que ele havia governado antes de perder tudo. Quando o prédio da Monteiro Holdings apareceu à vista, imponente e majestoso, ele sentiu o peso do passado esmagando seu peito. As paredes de vidro refletiam o céu noturno e a entrada era guardada por seguranças uniformizados. Cada detalhe o lembrava de que o homem que ele era antes não pertencia ao café, nem à vida tranquila que construíra com Lívia. "Aqui estamos", disse Henrique abrindo a porta. "Pronto para entrar no seu mundo?" Gabriel engoliu em seco e deu um passo à frente. O corredor luxuoso, o piso polido e o cheiro de produtos caros evocaram flashes de memórias. Reuniões intermináveis, decisões frias, olhares calculistas. Cada passo ecoava, lembrando-lhe que a vida que ele tinha deixado para trás era tão real quanto dolorosa. No escritório, os sócios esperavam. Homens e mulheres de ternos elegantes, expressões sérias, olhos avaliando cada movimento dele. Alguns o cumprimentaram com formalidade, outros com desconfiança. Gabriel sentiu a tensão no ar, o peso das expectativas e das responsabilidades que nunca havia pedido. "Bem-vindo de volta, Sr. Monteiro", disse uma das sócias, sorrindo educadamente, mas com um tom que não escondia o julgamento. "Esperamos que sua ausência tenha sido esclarecedora." Gabriel assentiu, tentando manter a compostura. "Agradeço." Sua voz soou estranha até para ele. O acolhimento. Enquanto se sentava, os relatórios sobre a mesa chamaram sua atenção. Contratos complexos, números que ele não lembrava, decisões que precisavam de sua assinatura. Tudo parecia urgente, exigente. A sensação de deslocamento misturava-se à pressão sufocante de responsabilidades que ele nem tinha consciência de ter assumido. "Então", disse Henrique, observando-o atentamente, "precisamos atualizar você sobre os últimos acontecimentos. Sua ausência quase causou um colapso financeiro. Alguns sócios estavam prontos para assumir o controle." Gabriel sentiu um aperto no peito. "Eu não me lembro de nada. Cada palavra é nova para mim." "Isso é compreensível", respondeu Henrique, paciente, mas firme. "Mas não podemos mais esperar. Você precisa decidir o que fará." Enquanto Gabriel tentava absorver a situação, flashes de seu antigo eu surgiam involuntariamente. Ele se viu em um escritório elegante, decidindo cortes de funcionários, apertando mãos frias de investidores, comandando reuniões sem emoção. A lembrança trouxe um nó na garganta. Quem ele havia sido? Um homem sem piedade? Um CEO poderoso, mas solitário? A pressão externa se misturava ao conflito interno. Queria proteger Lívia, manter a vida que começava a construir, mas também precisava enfrentar a verdade do que tinha sido. Quando Henrique finalmente lhe entregou uma cópia dos contratos mais urgentes, Gabriel fechou os olhos por um instante. Podia ouvir em sua mente o som do café, o riso leve de Lívia, o calor de um lar simples. Ele se apoiou em uma mesa, respirando fundo, tentando se equilibrar entre dois mundos opostos, o passado luxuoso e a vida humilde que agora conhecia. "Você tem alguém importante esperando por você", disse Henrique, percebendo sua hesitação. "Não se trata apenas de negócios. Seu mundo pessoal também está em jogo." Gabriel respirou fundo e murmurou baixinho. "Alguém que me faz querer ser diferente. Alguém que me faz sentir humano." Henrique permaneceu sério. "Então não se esqueça disso. O poder que você possui não deve apagar quem você quer ser. Mas o passado sempre encontrará uma maneira de alcançar você." Naquela noite, Gabriel voltou ao apartamento que Henrique havia providenciado para ele. Tudo era elegante, impessoal, e cada objeto refletia riqueza e status. Ele se sentou à janela, olhando para a cidade iluminada, e sentiu a distância entre aquele mundo e o café de Lívia.
Um mundo que ele não queria perder. Pegou o telefone e, hesitante, digitou uma mensagem curta. Lívia, sinto sua falta. Estou tentando entender quem devo ser. Ela respondeu rapidamente com poucas palavras, mas cheias de ternura. Estou aqui. Não importa o que descubra. Quero você inteiro. Gabriel fechou os olhos. Pela primeira vez, compreendeu que enfrentar o passado não significava abandonar o presente, e que o amor que sentia por Lívia poderia ser a chave para equilibrar os dois mundos, o que ele fora e o que queria se tornar. Mas no fundo, ele sabia que o passado não iria esperar. E, em breve, decisões dolorosas teriam de ser tomadas, escolhas que poderiam separar o homem sem memória da garota que lhe ensinara a vida verdadeira. O escritório da Monteiro Holdings parecia maior e mais frio do que Gabriel se lembrava. Cada parede de vidro refletia a luz fria do ambiente, e o som dos teclados e telefones preenchia o espaço com uma precisão quase mecânica. Ele se sentou na poltrona do CEO, o mesmo lugar onde outrora havia comandado reuniões, tomado decisões cruciais e manipulado números que determinavam destinos. Agora, tudo parecia distante, quase surreal. Henrique entrou com um envelope grande, pesado, e pousou-o sobre a mesa. Aqui estão os documentos que você precisa revisar. Contratos, acordos e algumas informações confidenciais. Ele respirou fundo, olhando Gabriel nos olhos. E há algo mais que você precisa saber. Nem todos na empresa estão felizes com o seu retorno. Gabriel sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não me lembro de ninguém, Henrique. Quem poderia? Pessoas que se beneficiaram com sua ausência, completou o advogado sério. Há sócios que tentaram assumir controle e alguns funcionários que podem ter informações que você nem imagina. Ele abriu o envelope com cuidado. Entre os contratos e relatórios, encontrou fotos que fizeram seu coração disparar. Imagens dele em reuniões, apertando mãos, sorrindo para câmeras, cercado por empresários de aparência severa. Em algumas, uma mulher elegante se aproximava dele, gesticulando com intensidade. Parecia estar dando ordens. Um sentimento estranho misturava-se à dor. Ele não lembrava de nenhuma daquelas interações, mas seu corpo reagia como se fosse verdade. Quem é ela? Murmurou, apontando para uma das fotos. A senhora Helena Vargas, sócia majoritária, disse Henrique. Ela tem interesse direto na sua posição e nos resultados da empresa. Se você vacilar, ela não terá piedade. Gabriel respirou fundo, tentando absorver a informação. O peso da responsabilidade e o medo de falhar pressionavam-no de forma intensa. Ele sentiu uma vontade súbita de fugir, voltar para a vida simples, para o café e para Lívia. Mas sabia que não poderia. Henrique continuou. Além disso, há algo que você precisa saber sobre sua ausência. Alguns contratos críticos foram alterados. Há negociações em andamento que podem afetar milhões, inclusive fora do país. Você precisa agir com rapidez e precisão. Eu não sei se consigo, admitiu Gabriel, sentindo o mundo desmoronar. Estou tentando lembrar quem eu era, mas tudo parece confuso. Então você terá que se adaptar, respondeu Henrique firme. E rápido. O passado não espera, Gabriel. Ele sempre encontra um caminho. Enquanto ele falava, o celular de Gabriel vibrou discretamente. Era uma mensagem de Lívia. Seja cuidadoso. Não importa o que descubra. Confio em você. Gabriel sorriu de leve, sentindo um fio de esperança. Ela era a âncora que o mantinha conectado à sua humanidade. Mas o conforto durou pouco. Naquela tarde, Gabriel encontrou-se com alguns dos executivos mais próximos. As conversas eram rápidas, calculadas, cheias de termos financeiros que ele mal reconhecia. Cada palavra aumentava a pressão, lembrando-o de que a vida que ele havia construído com Lívia estava prestes a colidir com seu antigo mundo. Foi então que ele recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado era firme, fria e inconfundível. Gabriel Monteiro, sabemos que você está vivo. É hora de encarar tudo. O coração dele disparou. Quem está falando? Não importa, respondeu a voz. Apenas saiba que cada decisão que você tomar daqui para frente será observada, e qualquer passo em falso terá consequências. Gabriel desligou, sentindo o peso do aviso. Henrique, ao perceber o gesto, aproximou-se. Esse é apenas o começo. Há pessoas que não querem você de volta, e outras que farão de tudo para testar sua memória e sua capacidade. Ele respirou fundo.
A verdade começava a se revelar de forma mais cruel do que imaginava. Sua vida passada não era apenas um peso de responsabilidade, mas um campo minado de inimigos, interesses e segredos que poderiam destruir tudo o que ele havia construído recentemente. Enquanto caminhava pelo escritório, olhando pela janela para a cidade iluminada, Gabriel percebeu algo. Não podia fugir de quem ele foi, mas também não precisava ser apenas esse homem. Havia uma chance de unir os dois mundos, o passado e o presente, e a coragem que sentia ao lembrar de Lívia podia ser a chave. Naquela noite, ele voltou para o apartamento, sentando-se à mesa com os documentos espalhados à sua frente. Pegou o telefone e digitou uma mensagem curta, cheia de determinação. Lívia, estou descobrindo quem devo ser, mas preciso de você ao meu lado. A resposta veio rapidamente. Sempre estarei, Gabriel. Mesmo quando o passado voltar para tentar te derrubar, lembre-se do que somos juntos. Gabriel respirou fundo. O amor dela era a força que precisava para enfrentar os segredos que começavam a surgir. O caminho seria perigoso, cheio de revelações. Mas pela primeira vez desde o acidente, ele sentiu que não precisava enfrentá-lo sozinho. E assim, a vida do homem sem passado começou a se entrelaçar de forma irrevogável com os perigos de seu passado, os segredos ocultos da Monteiro Holdings e a garota que havia mostrado que ainda existia algo verdadeiro e humano pelo qual lutar. O escritório estava silencioso, exceto pelo som constante do relógio de parede e do vento batendo nas cortinas. Gabriel permanecia sentado à sua mesa, encarando os documentos à sua frente, como se cada palavra pudesse decidir seu destino. O peso do passado e das responsabilidades o esmagava. Mas havia algo que ele sabia com clareza. Precisava proteger o que agora era seu. A vida simples que tinha com Lívia e o sentimento que crescia entre eles. Henrique entrou, trazendo consigo a tensão típica de quem carrega más notícias. Gabriel, recebi uma ligação de Helena Vargas. Ele parou por um instante, medindo o impacto das palavras. Ela quer se reunir amanhã, pessoalmente. Gabriel fechou os olhos. O nome trouxe lembranças vagas, imagens fragmentadas de reuniões e olhares frios. Ele sentiu a garganta apertar. Então é hora de enfrentar isso, murmurou, mais para si mesmo do que para Henrique. Não será fácil, alertou Henrique. Ela é astuta. Não quer apenas resultados. Quer testar sua memória, seu caráter, e qualquer fraqueza será explorada. Gabriel respirou fundo. A tensão dentro dele parecia crescer a cada segundo. Ele sabia que não podia recuar. Cada passo que desse seria decisivo, e qualquer erro poderia custar tudo. A Monteiro Holdings, sua reputação, e principalmente, a paz que finalmente começara a sentir com Lívia. Naquela noite, ele pegou o carro preto providenciado por Henrique e dirigiu sem destino definido. A cidade parecia maior, mais ameaçadora à medida que se aproximava do mundo que deixara para trás. Cada rua, cada edifício refletia o homem que ele fora e o peso das escolhas que precisaria fazer. Ao estacionar, recebeu uma ligação inesperada. Era Lívia. Gabriel, você está bem? A voz dela estava carregada de preocupação. Estou tentando, respondeu ele, tentando soar firme. Mas amanhã será complicado. Eu sei, disse ela, com uma sinceridade que o atingiu profundamente. Só quero que você saiba. Confio em você. Mesmo que não lembre de tudo, sei quem você é agora. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o calor que suas palavras traziam. Obrigado, Lívia, murmurou com um fio de voz trêmulo. Preciso disso mais do que imagina. O telefone desligou e Gabriel sentiu uma mistura de coragem e medo. Ele sabia que o mundo que enfrentaria no dia seguinte exigiria decisões rápidas, estratégicas e, possivelmente, dolorosas. Na manhã seguinte, a sala de reuniões da Monteiro Holdings estava impecável. Helena Vargas esperava, elegante e fria, como um raio de luz cortando a escuridão. Ao vê-lo entrar, seu sorriso foi calculado, quase desdenhoso. Gabriel Monteiro, disse ela, com um tom que não escondia o julgamento. Que bom vê-lo de volta. Espero que sua ausência não tenha sido prejudicial demais. Estou aqui para resolver o que for necessário, respondeu Gabriel, mantendo a calma. Quero entender os contratos, os projetos e tomar as decisões certas. Helena sorriu, mas havia um brilho calculista em seus olhos. Ótimo. Então vamos começar. A reunião começou. E cada palavra, cada proposta, cada número era um teste.
Gabriel precisou se concentrar como nunca antes. Cada decisão tomada exigia que ele equilibrasse o conhecimento fragmentado de seu passado com a ética e a sensibilidade que agora guiavam seu coração. Em um momento, Helena apresentou um contrato que exigia uma assinatura imediata para evitar perdas milionárias. Gabriel estudou os documentos rapidamente, analisando cada cláusula. A pressão aumentava, mas ele lembrava de Lívia, da simplicidade, da humanidade que ela representava. Com cuidado, ele tomou uma decisão estratégica que surpreendeu a todos na sala, e inclusive Helena. Interessante, disse ela, encarando-o atentamente. Você ainda tem instinto, mas não pense que isso é suficiente. A memória pode falhar, mas o mundo não espera. Gabriel respirou fundo. Ele sabia que não poderia se perder no passado. Precisava agir de acordo com quem era agora, não com quem foi antes. Mais tarde, ao voltar ao apartamento, sentou-se em silêncio. Cada decisão do dia reverberava em sua mente. Henrique entrou, observando a expressão tensa. Você foi bem, disse o advogado. Mas isso é só o começo. Há aliados e inimigos que ainda não apareceram. Gabriel assentiu, sabendo que Henrique estava certo. O desafio não era apenas enfrentar Helena ou recuperar sua memória. Era proteger tudo que construíra com suas próprias mãos, especialmente a garota que lhe ensinara a sentir novamente. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem rápida. Lívia, amanhã será difícil, mas farei o que for necessário para manter nosso mundo seguro. A resposta veio quase imediatamente. Eu acredito em você. Faça o que precisa, Gabriel. Mas não esqueça que eu estou aqui, esperando por você. O coração dele se aqueceu, mas o medo persistia. O passado estava voltando, cheio de segredos, traições e decisões que poderiam destruir tudo. Ele sabia que precisaria ser astuto, corajoso e, acima de tudo, fiel a si mesmo. Enquanto se deitava, pensou nas palavras de Lívia e no que havia aprendido nos últimos dias. Coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. E amanhã, ele precisaria de toda a coragem que tivesse para enfrentar não apenas o passado, mas os perigos que ameaçavam seu futuro, e o futuro da garota que lhe ensinara a amar novamente. O sol da manhã mal iluminava a cidade, mas já carregava consigo o peso de um dia decisivo. Gabriel acordou com o coração acelerado, o pensamento percorrendo cada detalhe das reuniões e decisões do dia anterior. A pressão do mundo corporativo e a responsabilidade pela Monteiro Holdings pesavam sobre ele como uma pedra, mas ao mesmo tempo havia algo maior em jogo. Lívia. O café simples onde sua vida nova começara parecia um universo distante, quase impossível de alcançar em meio à frieza e à exigência do poder que o cercava agora. Mas ele sabia que precisava encontrar equilíbrio. Não podia se perder, nem deixar que os segredos e inimigos do passado destruíssem o que estava construindo. Henrique entrou na sala trazendo relatórios e uma expressão grave. Hoje é crucial, disse ele sem rodeios. Helena Vargas pretende propor mudanças que podem alterar a estrutura da empresa. Você terá que tomar decisões imediatas. Mas há algo mais. Aliados antigos de dentro da empresa podem tentar manipular você. Gabriel sentiu um frio na espinha. Então não posso confiar em ninguém? Murmurou. Confie em si mesmo, respondeu Henrique firme. Essa é a única forma de não ser manipulado. Enquanto se dirigia ao prédio da Monteiro Holdings, Gabriel refletia sobre cada escolha que havia feito até agora. Ele lembrava do café, do riso de Lívia, da paz que sentia ao lado dela. Essa lembrança lhe dava força, mas também aumentava o peso da decisão. Ele poderia manter seu mundo pessoal intacto ou sucumbir à pressão do passado. Ao chegar, Helena Vargas o esperava na sala de reuniões. A postura dela era impecável, a presença imponente, quase ameaçadora. Gabriel Monteiro, começou ela. Hoje teremos que discutir o futuro da Monteiro Holdings. Alguns sócios acreditam que sua ausência foi prejudicial e que decisões drásticas precisam ser tomadas. Gabriel se manteve firme, lembrando-se do que Henrique dissera. Estou ciente, respondeu, mas quero ouvir suas propostas antes de qualquer decisão. Helena sorriu, fria. Então começaremos com contratos de fusão e aquisição. Se aprovar isso, a empresa terá crescimento imediato. Se recusar, perderemos alianças estratégicas importantes. Cada palavra dela era um teste. Gabriel analisou os documentos, os números e as implicações. Em sua mente, flashes do passado tentavam guiá-lo,
Mas ele os ignorou, confiando no instinto que crescera ao lado de Lívia. Não vou tomar decisões que prejudiquem os funcionários ou a empresa, disse ele, firme. Podemos encontrar soluções que sejam equilibradas e seguras, sem sacrificar o que é essencial. O silêncio tomou conta da sala. Helena o encarou surpresa. Interessante, murmurou ela. Parece que, mesmo sem memória completa, você mantém instinto e senso de justiça. Mas isso não garante que todos concordarão com você. Enquanto a reunião continuava, Gabriel percebeu que algumas pessoas ali não estavam interessadas no bem da empresa, mas apenas em vantagem pessoal. Ele precisou decidir rapidamente em quem confiar e quais movimentos estratégicos fazer. Cada decisão era arriscada, mas ele lembrava das palavras de Lívia. Coragem não é ausência de medo. No final da tarde, exausto, Gabriel voltou para o apartamento. Pegou o celular e viu uma mensagem de Lívia. Gabriel, acredito em você. Faça o que sente ser certo. Ele sorriu, sentindo uma onda de determinação. Sabia que, apesar do peso do passado, precisava se manter fiel a quem ele era agora. Pouco depois, Henrique chegou com notícias urgentes. Helena fez uma jogada inesperada, disse ele. Alguns contratos foram modificados sem sua assinatura. Eles podem gerar problemas legais graves. Gabriel fechou os olhos. Sabia que agora não era apenas sobre números ou lucros, era sobre manter sua integridade, proteger a empresa e, acima de tudo, proteger a vida que estava construindo com Lívia. Ele respirou fundo e tomou sua decisão. Confrontaria Helena, corrigiria os contratos e assumiria a liderança com transparência. Não seria fácil, mas estava determinado a enfrentar tudo de cabeça erguida. Naquela noite, antes de dormir, Gabriel enviou outra mensagem para Lívia. Hoje tomei uma decisão que pode mudar tudo, mas faço isso pensando em nós. Obrigado por ser minha força. A resposta dela veio rápida, cheia de carinho e confiança. Sempre estarei aqui, Gabriel. Lembre-se disso quando enfrentar os desafios. E assim, Gabriel compreendeu que, apesar das sombras do passado e das pressões do mundo corporativo, havia algo maior que podia guiá-lo. O amor, a confiança e a coragem que surgiam quando estava ao lado da garota que havia transformado sua vida. Ele sabia que o último passo seria o mais difícil e que a verdadeira prova de sua força estava apenas começando. O dia amanheceu frio, mas claro. O sol iluminava a cidade, refletindo nas fachadas de vidro e lembrando Gabriel de que, apesar de todo o poder e responsabilidade ao seu redor, ainda havia algo maior que ele precisava proteger: a vida que construíra com Lívia. No escritório da Monteiro Holdings, a tensão era palpável. Sócios, executivos e aliados observavam cada movimento do CEO, que voltara misteriosamente após meses de ausência. Mas Gabriel não era mais o homem frio e calculista que eles conheciam. Ele era o homem que aprendia a equilibrar inteligência, coragem e compaixão. Helena Vargas entrou na sala com o costumeiro sorriso de autoridade. Gabriel Monteiro, disse controlando cada palavra. Hoje será decisivo. Ele a encarou com firmeza, sentindo a confiança recém-descoberta em cada gesto. Helena, hoje tomarei decisões que protegerão a empresa, os funcionários e os interesses que realmente importam. Não será apenas sobre lucro, mas sobre responsabilidade. A reunião começou, intensa e cheia de estratégias. Helena tentou pressionar, colocar dúvidas, provocar hesitação. Mas Gabriel manteve a calma. Lembrou-se de cada ensinamento silencioso que Lívia lhe proporcionara. Empatia, paciência e coragem para enfrentar o que parecia impossível. Enquanto revisava contratos e ajustava negociações, percebeu que sua memória ainda trazia flashes, mas agora ele conseguia filtrar. Usaria o que servisse, descartaria o que ameaçasse sua integridade. Cada decisão se tornou uma prova de quem ele era no presente, não quem ele havia sido. À tarde, uma reunião particular com os sócios mais influentes consolidou sua posição. Alguns tentaram manipular dados, outros questionaram sua liderança. Mas Gabriel respondeu com clareza, firmeza e visão estratégica. Vocês podem tentar jogar com meu passado, disse ele, mas meu futuro será decidido por escolhas conscientes e corretas. A sala permaneceu em silêncio, impressionada. Gabriel sentiu a força do próprio poder, mas agora temperada com humanidade. Ele não era apenas um CEO recuperando sua empresa. Era um homem que aprendera a equilibrar responsabilidade com coração.
Quando tudo parecia definido, Helena aproximou-se, os olhos avaliando cada gesto. Interessante, disse, quase admirada. Você mudou, Monteiro. E não apenas porque esqueceu seu passado. Gabriel sorriu, confiante. Mudei porque aprendi que o poder sozinho não vale nada sem a capacidade de proteger o que é importante. Ao final do dia, Gabriel voltou ao apartamento. A cidade abaixo parecia respirar junto com ele, como se reconhecesse que aquele homem havia finalmente encontrado equilíbrio. Ele enviou uma mensagem a Lívia. Tudo está resolvido, pelo menos por enquanto. Mas agora sei que posso enfrentar qualquer coisa, porque você está comigo. A resposta veio quase imediatamente. Sempre estarei, Gabriel. E sei que juntos podemos enfrentar qualquer desafio. Ele sorriu, sentindo uma onda de paz que há muito não experimentava. Pela primeira vez, não havia medo esmagando seu peito. Havia apenas confiança, esperança e a certeza de que o futuro seria escolhido com coragem, amor e consciência. Na manhã seguinte, decidiu ir ao café onde tudo começou. Ao chegar, viu Lívia preparando o pão com a mesma delicadeza de sempre. Ela olhou para ele e os olhos se encontraram. Sem palavras, eles entenderam que a vida deles havia mudado para sempre. Bom dia, disse Gabriel, aproximando-se dela. Bom dia, respondeu Lívia, com um sorriso que iluminava tudo ao redor. Ele pegou suas mãos, apertando-as com ternura. Obrigado por me ensinar a ser humano de novo, disse ele com sinceridade. Ela sorriu, emocionada. E você me mostrou que até alguém que perdeu tudo pode encontrar a vida verdadeira. O sol brilhava mais forte naquela manhã, iluminando não apenas a cidade, mas os caminhos que eles haviam escolhido juntos. Gabriel sabia que desafios ainda viriam, que o passado poderia bater a porta a qualquer momento. Mas agora, ele tinha algo que nem o poder nem o dinheiro poderiam dar: amor, confiança e coragem. E assim, o homem sem passado e a garota humilde decidiram, juntos, o futuro que iriam construir. Um futuro onde cada escolha seria feita com consciência, cada risco calculado com coragem e cada momento vivido com o coração aberto. O café, o riso, o amor e a responsabilidade se entrelaçaram, e Gabriel finalmente entendeu que não precisava escolher entre mundos diferentes. Podia ter todos, desde que não perdesse o que realmente importava. O passado havia sido enfrentado, o presente consolidado, e o futuro era deles.